conteve um gemido. Sinto muito, senhora Gralis, mas como já disse a senhora, parou e olhou fixamente para a face de Raquel. Por um momento, imaginara. Seria possível que o irmão Joshua estivesse com a razão. Mas, certamente, não? É assunto da sua paróquia e da sua diocese, e eu nada posso. Não, padre, não é isso. Disse ela. É outra coisa que eu quero pedir ao Senhor. Bom? Ela tinha sorrido. Agora estava certo. O senhor poderia me confessar, padre. Peço desculpas pela caceteação, mas arrependo-me das minhas bobagens e gostaria que o senhor me perdoasse. Zerchi hesitou. Por que não o padre Celo? Para falar a verdade, é aquele homem que é ocasião de pecado para mim. Vou, sem querer mal a ele, mas quando lhe vejo a cara, lá vem a raiva. Deus gosta dele. Mas eu não. Se ele ofendeu a senhora, é preciso perdoá-lo. Perdoar eu perdoo, perdoo. Mas só a uma boa distância. Ele é ocasião de pecado para mim, garanto, pois logo perco a paciência quando o vejo. Zerchi pôs-se a rir. Está bem, senhora Gralis, vou confessar à senhora, mas primeiro tenho uma outra coisa a fazer. Espere na capela de Nossa Senhora. Estarei lá dentro de meia hora. O primeiro confessionário. Está bem assim? Sim, e Deus o abençoe, padre. Cumprimentou-o uma porção de vezes. O abade Zerchi podia jurar que Raquel imitara os cumprimentos, de leve. Afastou esse pensamento e foi até a garagem. Um postulante trouxe-lhe o carro. Entrou, discou o endereço e encostou-se fatigado nas almofadas, enquanto os controles automáticos acionavam a máquina e viravam o carro para o portão. Ao passar para fora, viu a mulher parada junto às grades. Levava consigo a criança. Zerchi apertou o botão marcado cancelar. O carro parou. Aguardando, disse o robô dos controles. A mulher usava um aparelho de gesso que lhe descia da cintura até o joelho esquerdo. Apoiava-se em muletas, tinha a cabeça baixa e respirava com dificuldade. De algum modo, conseguira sair da casa de hóspedes e passar pelo portão, mas era claro que não tinha forças para ir mais longe. A criança agarrava-se a uma das muletas e olhava para o tráfego na estrada. Zerchi abriu a porta e desceu devagar. Ela levantou a cabeça, viu-o e desviou-o olhar rapidamente. Que é que você está fazendo fora da cama, filha? Disse ele com brandura. Você não se pode levantar com essa fratura. Onde é que você quer ir? Ela mexeu-se e o seu rosto contorceu-se de dor. Tenho de ir à cidade. Tenho de ir. É urgente. Não tão urgente que alguém não possa ir por você. Vou chamar o irmão. Não, padre, não? Ninguém pode ir por mim. Tenho de ir à cidade. Mentia. Sabia que ela mentia. Está bem, então. Vou levar você à cidade. Estou indo para lá. Não? Quero ir andando. Deu um passo e arquejou. Ele amparou-a antes que caísse.
Nem que São Cristóvão segurasse as suas muletas, você poderia ir a pé para a cidade, filha. Venha, volte para a cama. Tenho de ir à cidade. Gritou ela, zangada. A criança, amedrontada com o tom e voz da mãe, começou a chorar. Monotonamente. Esta tentou acalmá-la, mas empalideceu outra vez. Está bem, padre. O senhor então me leva. Você não deveria ir. Mas digo ao senhor que tenho de ir. Está bem, então. Deixe-me ajudar você a entrar, o bebê, agora você. A criança gritou histericamente quando o padre a pôs no carro, ao lado da mãe. Agarrou-se a ela e recomeçou o choro monótono. Com aquelas ataduras úmidas e soltas e o cabelo chamuscado, era difícil dizer qual era o seu sexo, mas pareceu ao abade dizer-se que era uma menina. Discou outra vez. O carro esperou por uma brecha no tráfego e deslizou para a pista de meia velocidade. 2 minutos depois, ao se aproximarem do campo da Estrela Verde, o abade orientou o carro para a pista de menor velocidade. 5 monjas passeavam em frente das tendas, num solene piquete encapuzado. Andavam de baixo para cima embaixo do cartaz do campo de Misericórdia, mas tinham o cuidado de ficar na via pública. Em seus cartazes, pintados de novo, lia-se a inscrição: Abandonai toda esperança. Ó vós que entrais. Zerchi tinha a intenção de parar para falar com eles, mas com a mulher no carro, contentou-se em observá-los de longe, enquanto passavam. Com seus hábitos, seus capuzes e sua lenta procissão fúnebre, os noviços estavam realmente produzindo o efeito desejado. Se a Estrela Verde se sentiria suficientemente molestada para afastar o campo dali, era duvidoso, especialmente desde que um pequeno grupo de agitadores, segundo se soubera no mosteiro, tinha aparecido de manhã cedo e começado a gritar insultos e a jogar pedras nos cartazes levados pelo piquete. Havia 2 viaturas policiais estacionadas na estrada, e vários oficiais observavam com as faces impassíveis como os agitadores tinham aparecido repentinamente e os policiais logo em seguida, justo a tempo de testemunhar um deles tentando agarrar um dos cartazes, e como um funcionário da Estrela Verde correrá buscar uma ordem judicial, o abade suspeitava que a agitação fora tão ensaiada quanto a passeata dos monjas, a fim de que pudesse haver a ordem do juiz. Esta provavelmente seria concedida, mas até que fosse entregue, Zerchi pretendia deixar os noviços onde estavam. Olhou para a estátua que os operários do campo tinham erigido ao lado do portão e estremeceu. Viu que se tratava de uma dessas imagens humanas, compostas do produto de testes psicológicos em massa, nos quais, à vista de retratos e fotografias de desconhecidos, pedia-se que se respondesse a perguntas como: quais dessas pessoas gostaria de conhecer, e qual seria o melhor pai? Ou qual é o criminoso? Das respostas obtidas, tirava-se uma média fisionômica para cada tipo, por meio de computadores. Zerchi observou com desgosto que a estátua assemelhava-se de perto a algumas
das mais efeminadas imagens com que os artistas mais medíocres tradicionalmente representavam a personalidade de Cristo. O rosto doentio e adocicado, o olhar vazio, os lábios entreabertos e os braços estendidos, como num abraço. O manto caindo em largas pregas, sugeria quadris e busto como num corpo de mulher. Senhor Deus do Gólgota, murmurou o abade, é assim que toda essa gente vos imagina. Com esforço podia pensar na estátua dizendo, deixai vir a mim as criancinhas. Mas nunca, afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno, ou chicoteando-os mercadores do templo. Que pergunta teriam feito a essa gente que pudesse ter resultado nessa fisionomia feita com as respostas, e que nada tinha de um Cristas? No pedestal estava escrito, consolo. Era impossível que a estrela verde não tivesse notado a semelhança da estátua com as imagens tradicionais feitas por artistas baratos. É verdade que a tinham trazido no fundo de um caminhão com uma bandeira vermelha amarrada no pé e que, assim, era provável que não tivessem reparado. A mulher tinha uma das mãos na maçaneta da porta e olhava para os controles. Zerti depressa discou para a pista de maior velocidade. O carro avançou rápido. Ela tirou a mão da maçaneta. Há muitas aves de rapina hoje por aqui, disse o padre tranquilamente, olhando para fora. O rosto dela não tinha qualquer expressão. Estudou-o por um momento. Você sente dor, filha? Não importa. Ofereça tudo a Deus, filha. Ela olhou-o friamente. O senhor acha que isso agradaria a ele? Sim, se você oferecer. Não compreendo um Deus que se alegra com o sofrimento da minha filha. O padre estremeceu. Não, não? Não é a dor que agrada a Deus, filha. É perseverança da alma na fé, na esperança e na caridade, apesar das aflições corporais. A dor é como uma tentação negativa. As tentações que afligem a carne não agradam a Deus. O que lhe agrada é ver a alma vencer a tentação e dizer: retira-te, Satanás. É assim com a dor, que é frequentemente uma tentação ao desespero, à ira, à perda da fé. E cana mais o seu fôlego, padre. Não estou me queixando. É a criança que está. Mas ela não entende o seu sermão. Apenas sofre. Pode sofrer, mas não pode entender. Que resposta a dar a isso? Pensou o padre, perplexo. Dizer outra vez que o homem recebeu o dom preternatural da impassibilidade, mas jogou-o fora, no paraíso. Que a criança é uma célula de Adão, e portanto seria a pura verdade, mas ela tinha a filha doente, estava doente ela mesma e não daria ouvidos. Vou pensar, disse ela com frieza. Quando eu era menino, tinha um gato, murmurou o abade lentamente. Era um bicho grande e cinzento, com a cabeça e pescoço que lembravam um bulldog e uma espécie de insolência sorrateira que lhe dava um ar endiabrado. Era um gato na acepção da palavra. Você sabe como são os gatos? Um pouco. Os que dizem que gostam deles não os conhecem. É impossível gostar de todos,
mas aqueles de que se gosta são justamente os que não merecem a menor atenção dos conhecedores de gatos. Zeke era um desses. Essa história tem moral,